Esses dias eu tava com uma planta, uma folhagem aqui em casa, uma folha estava nascendo e eu quis dar uma ajudinha nesse processo de crescimento da planta e na verdade acabou causando uma má formação, né? Acabou causando uma deformação nessa folha dessa planta. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, sobre quando a gente quer dar uma ajudinha, né? A gente quer acelerar os processos para muitas vezes ter o resultado logo, mais rápido, mas muitas vezes a gente acaba atrapalhando o processo e atrapalhando, né? Deformando o resultado. Então, gente, bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre desertos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os processos e para a gente não fugir dos processos que o Senhor tem para nós, para a gente não tentar acelerar esse processo de deserto na nossa vida ou até mesmo pegar alguns atalhos. Sim, a gente pode estar pegando alguns atalhos que nós vamos conversar um pouquinho hoje e talvez você identifique na sua vida. É algo que eu passei, tudo que eu estou trazendo aqui são coisas que eu passei e para a gente entender a vontade do Senhor e viver a vontade do Senhor para que a gente tenha êxito, né? Para que a gente tenha crescimento e para que o Senhor venha nos abençoar. Então eu comecei falando sobre esses processos que a gente vê na natureza, né, que cada coisa tem o seu tempo. Muitas vezes, né, provavelmente vai ser um momento de desconforto, vai ser um momento de dor, mas que a gente não pode estar fugindo dele. E como a gente já falou nos outros vídeos, se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima para você assistir os outros episódios, que a gente conversou sobre se nós estamos em Cristo, nós demonstramos que amamos ao Senhor obedecendo os mandamentos e Ele está fazendo tudo cooperar para o nosso bem. Vamos lembrar disso, né? É a base, é o primeiro vídeo a gente conversou sobre isso, é a base que o Senhor está fazendo as coisas cooperarem para o nosso bem. E também nós vamos ler então lá em Eclesiastes, onde fala que há tempo para todas as coisas. Capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então aqui a gente vê que há tempo para todas as coisas, nós lembrarmos que é passageiro, o deserto ele é para ser pelo menos, né? Passageiro na nossa vida. Quanto mais nós demorarmos para perceber aquilo que o Senhor quer trabalhar na nossa vida e resistirmos àquilo que Ele quer trabalhar, quer transformar, curar, libertar na nossa vida, mais tempo provavelmente nós vamos ficar nesse deserto. Então vamos nos atentar, né? Estamos aqui, se você está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, está assistindo os episódios, é porque você tem cuidado, você quer aprender o que o Senhor está falando, quer aprender a viver nesse tempo de deserto para passar o mais rápido possível. Porque, claro, né, como Deus é um bom pai também, Ele não se agrada de estar trazendo dor, de estar permitindo a dor e o desconforto e as coisas ruins na nossa vida. Mas Ele está usando isso para o nosso crescimento e que a gente lembre, então, que é um tempo limitado, né? É um tempo que vai acabar ali na frente e que vai vir o tempo, né? Se agora está sendo o tempo de choro, vai vir o tempo de sorrir. Como esses versículos falam, né? É tão lindo tudo isso, mas que a gente entenda que há tempo para todas as coisas. E é interessante nós começarmos com esse versículo porque nós vamos ver que muitas vezes nós podemos começar a olhar para esse tempo que a gente gostaria, por exemplo, de estar sorrindo, de estar desfrutando, de estar colhendo, mas nós ainda estamos no tempo de plantio, nós ainda estamos no tempo de desconforto, mas vai valer a pena, né? Vamos permanecer firme que vai valer a pena. Quando nós chegarmos ali na frente, nós vamos ver que o Senhor foi bom em todo o tempo e que vai ter passado esse tempo de deserto e nós vamos nos alegrar de ter permanecido fiéis ao Senhor nesse tempo.
Dito isso, então, vamos aprofundar, né, o que eu falei antes sobre a questão da gente atrapalhar, muitas vezes, né, tentando resolver do nosso jeito as coisas, que é algo que a gente também já falou no último vídeo, que isso vai, nós tentarmos resolver as coisas do nosso jeito e nós nos preocuparmos em resolver tudo, em sair desse deserto, na verdade, só vai trazer um peso para a nossa vida. Se você não assistiu o último vídeo, eu vou deixar aqui em cima também para você assistir. Então, essa questão de pegar um atalho e tentar buscar satisfação, tentando suprir esse desconforto, tentando sair dessa dor, muitas vezes até dessa tristeza, nós podemos, com a força do nosso braço, tentar ir atrás, por exemplo, de excessos ou de pecados. Como, por exemplo, se eu estou triste, então eu mereço ir lá e gastar todo o meu dinheiro comprando um monte de coisa que vai me satisfazer momentaneamente. Só que se a gente parar para analisar, isso é um excesso, isso é um pecado. A gente está se descontrolando e a gente está tentando ir atrás de satisfação ou infinitos pecados, né, que dá para citar aqui. Mas que se a gente não se atentar, a gente pode estar indo para esses pecados para tentar satisfazer, para tentar sair, suprir esse desconforto que a gente está tentando fugir, a gente está tentando sair, pegar um atalho desse deserto. E isso pode se encaixar em tantas coisas, né? Por exemplo, se eu estou num deserto, eu tenho que cuidar muito com o meu olhar para com as outras pessoas. Porque provavelmente quando eu estou no meio de um deserto, eu vou ter pessoas à minha volta ou perto de mim que eu vou poder olhar e dizer, nossa, eu estou passando, por exemplo, por uma dificuldade na minha saúde, mas como outra pessoa está saudável, né? E o quanto que eu vou talvez tentar suprir essas coisas, essa tristeza, e por vezes até uma insatisfação e murmuração, se eu ficar olhando para essa vida dos outros ou ficar comparando a minha vida, vai gerar essa insatisfação, essa murmuração, e eu vou pecar contra o Senhor, e eu vou estar indo, por exemplo, até em oração, reclamando e colocando diante do Senhor essa minha insatisfação, mas na verdade fui eu que comparei a minha vida. E o Senhor, Ele é justo, né? E Ele é recíproco. A gente tantas vezes fala do amor e da graça, e sim, são atributos do Senhor, é a verdade, mas o Senhor não deixa de ser justo. E se eu buscar, mais uma vez que eu vou estar trazendo esse versículo, né? O Senhor recompensa aqueles que o buscam. E o Senhor é justo. A palavra também vai falar que Ele não faz acepção de pessoas, Ele não tem os preferidinhos que muitas vezes a gente ouve, né? Que o Senhor tem os preferidos. Ele não tem. Ele olha para nós, a palavra vai falar até de pesos injustos, o Senhor detesta, o Senhor ama pesos justos, né? As pessoas que usam com a mesma medida e que não são parciais, né? Tratando uns melhores ou outros piores. O Senhor não faz isso, o Senhor é justo e se Ele está permitindo algo para tratar na minha vida, eu preciso ser fiel e eu preciso confiar no Senhor e colocar diante dele esses meus pedidos, talvez, né, de sair desse deserto, do Senhor resolver, entregar para Ele e confiar na justiça e no amor e na graça dele. Porque eu posso facilmente ir para esse lado de insatisfação e murmuração. Se eu ficar me comparando, se eu ficar tentando até, de certa forma, competir, né, o quanto que a gente tem essa comparação, é muito fácil a gente se comparar hoje com essa questão das redes sociais e tudo mais, mas guarda o teu coração, né? Nem que você tenha que silenciar, guarde o seu coração, né? Cuide do seu coração nesse tempo. Pense sobre o que você está pensando, pense as raízes que estão no teu coração, o que está gerando todas essas coisas em você, para que você tenha sabedoria e tome decisões certas e não se revolte contra o Senhor. E eu queria ler com você lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, que é para confortar o nosso coração em relação a essas questões, que muitas vezes a gente pode até pensar que o Senhor não está vendo, que o Senhor não está se compadecendo da nossa vida. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o Senhor Jesus, né, o nosso sumo sacerdote, que passou por todo tipo de tentação, o Senhor passou pelos desertos, Ele sentiu, né, na carne humana
o que nós também podemos passar nesses desertos, e Ele se compadece de nós, né? Ele não é uma pessoa apática. A gente tem visto, infelizmente, né, na sociedade cada vez mais apatia, e eu não me importo com ninguém, só comigo mesma, só eu tenho que estar bem, o resto que se dane. O Senhor não é assim, né? O amor não é egoísta. Eu vou repetir isso, eu falei no último vídeo, mas nós temos que cuidar com isso, né? Porque muitas vezes a gente pode até, de certa forma, olhar para o Senhor de uma forma que, na verdade, é o que nós somos. E o Senhor, Ele é muito mais. O Senhor é muito mais elevado, não existe nenhum resquício de pecado. Ele é perfeito e completo e nós precisamos nos abrir para entender, para conhecer o Senhor. E com isso também eu já queria ler o conhecer a Cristo lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que é isso, né? O que é conhecer a Cristo? Conhecer e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para participar de alguma forma da ressurreição, né? E quantas vezes a gente só quer fugir dessa, e eu falo por mim mesma, né? Eu passei por isso. Esses sofrimentos que muitas vezes a gente tenta fugir e que a gente não pode deixar com que entre no nosso coração só a ideia de que nós vamos ter uma vida super tranquila, e às vezes a gente confunde isso até com a paz, mas que a gente realmente olhe para isso, né? Para conseguir participar um pouco desses sofrimentos por obediência, né? Obedecendo a palavra, servindo ao Senhor, para conseguir alcançar essa coroa imperecível, mas que a gente não tente só estar fugindo desses sofrimentos que o Senhor está nos permitindo, que a gente olhe para Cristo como alguém que também sofreu, que passou por isso, mas pela alegria que lhe estava proposta, né? Pela alegria que nos está proposta, que a gente suporte esse tempo, que a gente não tente ficar fugindo ou fique resistindo ao trabalhar do Senhor na nossa vida. E eu queria finalizar, a gente já conversou sobre a questão do povo de Israel no deserto, quando o Senhor tirou eles do Egito e eles foram para o deserto, o quanto que para eles esse momento também de deserto também foi desconforto, né? O alimento deles não era eles que plantavam, que colhiam, não era uma segurança que vinha através daquilo que eles estavam vendo. Eles tiveram que ter fé no Senhor, descansar no Senhor e viver um dia de cada vez. E eu queria terminar falando sobre isso porque é importante nesse tempo de deserto. Normalmente, né, provavelmente, você está passando um tempo que você precisa viver um dia de cada vez. Que o povo, quando ele tentou segurar, tentou guardar para o dia seguinte, né, não deu certo, não funcionou. O Senhor tinha falado que era para guardar, que era para pegar só o alimento do dia, aquilo que fosse as refeições do dia, para suprir, alimentar todos eles, e sempre era suficiente, o Senhor sempre enviava suficiente. Eles precisavam viver um dia de cada vez, eles não podiam guardar naquele dia para amanhã, tá? Mas e se amanhã não tiver, né? Eu vou guardar aqui. Não dá certo. Não deu certo, e nesse tempo de deserto que nós estamos vivendo, se nós tentarmos fazer isso, se nós tentarmos segurar com medo da falta, com medo do Senhor não resolver, com medo do Senhor talvez, não, mas o Senhor não está me olhando, né? Olha quantas pessoas no mundo tem, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, eu preciso resolver, eu preciso cuidar disso, eu preciso ter essa segurança. Por vezes a gente vai atrapalhar o que o Senhor está fazendo e vai ser pior para nós estarmos resolvendo isso depois. Então que a gente tenha fé para viver até milagres, né? Se você está precisando de um milagre, creia que o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor já fez vários milagres na minha vida nesse tempo de deserto e eu tenho certeza que se você clamar, se você buscar o Senhor, né? A palavra fala que aquele que se humilha, o Senhor vai exaltar. Então busque com humildade essa resposta do Senhor, que Ele é fiel. E que a gente possa agir por fé e viver um dia de cada vez, sem estar com ansiedade, com preocupação, e confiando e descansando no Senhor. E até dessa forma a gente vai viver de uma maneira mais leve, que é o que a gente conversou no último vídeo também. E assim a gente vai começando a perceber que, na verdade, esse tempo de deserto ele também pode ser vivido de uma maneira mais tranquila, de uma maneira
agradável também para nós, não que seja totalmente confortável, mas que ainda assim pode ser um tempo bom para nossa vida. A gente só precisa ser flexíveis, né? E abrir mão de fazer as coisas do nosso próprio jeito e deixar o Senhor agir. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um beijo e até o próximo vídeo.